Olá, amigos. Paz de Deus a todos vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema muito presente na sociedade atual, principalmente entre os jovens e até mesmo na geração dos nossos pais, mas é uma questão que eles não sabem lidar com isso ainda e também nem sabem que isso existe, né? Tipo assim, a maioria não se importa muito, né? Pra ser bem sincero. E, bom, isso acaba, por infelizmente, afetar muito negativamente a vida deles, mas é algo que eles deixam passar, porque eles não vão jogar a culpa nisso, né? Isso é uma questão que nós, como mais jovens, né, que temos acesso a essas informações, é nosso papel, né, digamos assim, aconselhá-los e dizer a eles, né, esses pontos sobre a ansiedade, sobre como lidar com elas. E eu aqui como um jovem, como você, né, deve ser também, ou não sei, eu estou aqui como um amigo que vai te aconselhar a como lidar com essa situação, como lidar com esse sentimento tão ruim. E bom, eu aprendi com Jesus Cristo que devemos entregar tudo nas mãos dele, de uma forma que geralmente a gente não entrega. Por muito tempo eu tentei lidar com a ansiedade com as minhas próprias mãos, ou melhor, com meus próprios pensamentos, com o meu cérebro, né. E esse foi o meu erro, porque durante 7 anos eu passei por ansiedades, assim, que eu não conseguia controlar. Eu aprendi a conviver com ela, ela deixou de doer de certa forma, mas ela ainda assim me incomodava de certa forma, né. Uma ansiedade nunca é legal ter. A gente consegue conviver com ela, mas não é como se fosse gostoso, né. Não é um friozinho na barriga gostoso. Eh, e bom, desse tempo pra cá eu venho analisando, quanto mais eu me aproximo de Deus, né, mais graças a ele eu vou conseguindo ter, sabedoria e discernimento sobre as coisas por meio do Espírito Santo. E eu comecei a notar que quanto mais eu me esforçava pra largar essa ansiedade através de pensamentos, eh Re auto-reflexivos, não sei como é que você fala. Tipo assim, no sentido de dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, tá de boa. Mas eu ficava nervoso, porque era praticamente era como se fosse uma voz muito ansiosa na minha mente, repetindo isso direto, direto, direto. E se eu não repetisse, eu ia poder ficar ansioso, ia, sabe, ia dar bosta, sei lá o quê, perdão o palavreado. E bom, eu ficava mais nervoso ainda, mais ansioso ainda. Era como se esse meu nervosismo me deixasse mais ansioso. Ou se eu tivesse ansioso, eu ficasse nervoso por estar ansioso. É como se uma coisa levasse a outra. E, bom, isso tudo é porque eu tentava agir por conta própria, né, resolver isso por esses meios científicos, né, digamos assim, de de estudos de como, se livrar da ansiedade, pensamento positivo. E quando você tem uma ansiedade que está muito profunda em você, é como se fosse um trauma, você não consegue, curar facilmente. É preciso algo a mais. E bom, como eu tenho Jesus Cristo, graças a Deus, graças a Ele mesmo, que fez um milagre na minha vida e me converteu, isso é um vídeo, né, isso é outra história, isso é um outro vídeo. Mas bom, graças a ele, eu tenho essa bênção, né, de poder entregar isso nas mãos dele. E até que foi um dia que eu me ajoelhei, né, que eu me deitei na cama e orei. Orei com bastante fervor, entreguei pra ele essa minha dor, né, essa minha aflição. E a recompensa disso foi que eu fui atendido. Jesus, ele me escutou, ele não virou a face. Ele não tampou os ouvidos, pelo contrário, ele mostrou a face dele, né. Ele veio me escutar. Durante a oração eu senti a presença dele. Então, isso é uma coisa que a gente como cristão, a gente acaba até tendo um certo ego de pensar: "Poxa, eu tenho Deus, como é que eu vou ter ansiedade?".
né? Como eu posso ter ansiedade? Como é que eu vou tomar remédio de ansiedade? Bom, a gente pode pensar isso sim, mas você realmente entregou até a sua ansiedade nas mãos dele? Ou você fica com esses pensamentos e se cobrando? Jesus não pediu pra gente se cobrar, mas pra gente confiar nele, só nele. A gente não precisa se preocupar tanto em agradar ele nesse nível, porque ele conhece a gente, ele sabe nossas fraquezas. A única coisa que ele pede pra gente fazer por ele é não pecar, seguir as suas leis, seguir a ele, amar a ele sobre todas as coisas, primeiramente sobre todas as coisas. E isso é o que mais agrada a ele. Então, comece a partir de agora, isso pra tudo, não só pra ansiedade, mas a entregar tudo nas mãos dele, de forma que você se diminua tanto que você consiga finalmente perceber que você é pequeno, que você precisa dele e que somos grandes, que a gente tem glória graças a ele, de que quando a gente entregou nossas vidas na mão dele, a gente passou a ter conquistas de uma forma que não é explicável, de uma forma que não seria, eh, da sua parte, que não veio da sua parte, você não calculou aquele resultado. Você pode ter até feito aquilo, um projeto, um trabalho, mas o fruto disso você nem imaginava. Isso pode ser para coisas pequenas também. Uma simples atitude mais cedo que no final do dia rendeu uma boa amizade, rendeu um aumento na sua relação com outra pessoa, um projeto que você entregou adiantado e fez você sair mais cedo do seu trabalho, e com isso você teve alguma experiência prazerosa que você não teria se você tivesse saído né, no tempo normal, e por aí vai. São coisas que a gente não consegue explicar, mas quando a gente olha para o Criador, a gente consegue ter uma certa, ideia, né, da onde veio. A gente consegue concluir que veio dele, justamente por a gente ter entregado nas mãos dele. E bom, o meu testemunho é que depois que eu entreguei isso nas mãos de Cristo, ele me atendeu, como eu, né, já disse, e essa minha ansiedade, ela parou. Esse nervosismo, ele parou. E uma das coisas que eu pedi nessa minha oração foi que nenhum pensamento pudesse, eh, fazer com que essa ansiedade voltasse, que nada, né, fizesse com que essa ansiedade voltasse. Porque é muito fácil ela voltar, é muito fácil dar gatilho pra ela, né. Então, é como se eu tivesse pedido pra ele nunca mais deixar eu ter ansiedade. No sentido de também os meus pensamentos não me sab de eu não me autossabotar pra sentir ansiedade no futuro ou coisa do tipo. E, bom, resolveu, porque eu não tenho mais ansiedade, graças a Deus, e é justamente por isso, por confiar que ele resolveu isso pra mim, que eu tive fé que ele ia me atender. E isso também vale para o medo. O medo é algo que induz a gente a ter ansiedade também, ou a ansiedade induz ao medo. Ambos andam lado a lado. E também rezei por isso. Não é essas orações que eu recomendo a você entregar tudo nas mãos dele, realmente não se limite a nada. Entregue literalmente tudo. Todos os seus pontos fracos, entregue na mão dele, porque ele vai fazer maravilhas com esses pontos fracos seus. Porque, assim, eu chuto dizer que foi ele mesmo que colocou esses pontos fracos em você, mas pra te mostrar que com ele você não tem ponto fraco. É tipo assim, é pra você depender dele. Você reconhece esses seus pontos fracos e entrega na mão dele.
E ele vai ver que você entendeu o como acontece o jogo, que você entendeu que dependemos dele para literalmente tudo e esses pontos fracos vão ser abençoados e você vai crescer de uma forma absurda. Eh, e pode ser até que seja do dia pra noite ou demore um tempo até isso entrar no seu coração, mas é entender que ele vai fazer glória nisso. Você vai se ajoelhar e vai agradecer a ele, ao Senhor, por ter entregado esses pontos negativos na sua vida nas mãos dele, e ele ter tornado essa água em vinho, né, digamos assim. É como se você tivesse nascido com um potencial. Você tem os seus lados bons, você sabe disso. Mas você também sabe que alguns pontos negativos seus, eh, acabam por influenciar resultados negativos na sua vida. E justamente por isso, talvez você tenha demorado a sair do lugar ou você está nesse lugar por muito tempo. E se você não tivesse esses pontos negativos? Mas você já nasceu com eles, né? Então, se imaginar em uma realidade onde você não tem esses pontos negativos, é sonhar, né? É o mesmo que sonhar, porque essa realidade nunca vai acontecer. Então, a sua alternativa é recorrer a Jesus, é recorrer à sua ajuda, à força da mão dele, porque somente a força da mão dele vai fazer você mudar. Ele vai te esculpir. Então, é isso. Quando você entrega nas mãos dele, essa sua versão que você tanto sonha, ela vem se tornar realidade. Porque Jesus ele literalmente tira esses pontos negativos de você e te transforma em alguém melhor. Mas claro, alguém que deve estar conectado a ele sempre. Deve entregar a sua vida inteira a ele. E somente a ele. Porque nada dessa terra vale a pena se não for pra, pra glória e honra, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um tema para outro vídeo também, porque tem alguns tipos de pensamento que a gente pode ter que acaba nos afastando dessa realidade de fazer todas as coisas somente para honra e glória de Jesus, porque isso também é difícil. Querendo ou não, é uma tarefa complicada, porque o que ele quer, às vezes a gente não quer, mas é justamente a gente fazer as coisas que ele quer por amor a ele, né? Porque ele já fez tantas coisas pela gente, e só da gente já ter essa relação com ele de oração, a gente consegue sentir o amor dele, a gente também sente, né, amor por ele. Então, é isso, pessoal. Eu não fiz roteiro nenhum, falei tudo de cabeça. Eu não sei se eu consegui me expressar corretamente, espero que sim. E bom, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês estejam com Cristo e na paz dele. Não temam mal algum, rezem para ele, para vocês não temerem. É justamente isso que eu tô dizendo, é vocês rezarem para ele, para vocês não terem medo, para vocês não temerem nada desse mundo, para ele mostrar para vocês que não tem o que temer nessa terra. Se somos dele, se somos de Cristo, e a morte não tem mais poder sobre a gente vai temer o quê? A gente não precisa temer mais nada. É uma questão de pura confiança e aprendizado, seja da parte de Deus como Pai nosso, ou seja da parte dele como professor nosso, como nosso mestre, como o nosso Senhor. E andem de cabeça erguida. Jesus coroou vocês como reis da sua própria vida. Você é rei de sua vida e Jesus é o seu rei. O Rei dos Reis nos coroou para reinarmos sobre todas as coisas que tem na terra. Quem segue Jesus terá uma vida
que usufruirá de da terra, né, que emana leite e mel. Teremos sim nossas tribulações, porque faz parte do crescimento. A dor, ela faz parte, mas também teremos o lado bom, a doçura da vida que é ter Jesus nela. A esperança de ter um Deus tão bom em nosso coração, em nossa vida, nos protegendo, a oportunidade de respirar e sentir uma paz que é inexplicável, uma paz que a gente sente vontade de exalar para o mundo, vontade de gritar de tanta felicidade, de tanta paz que a gente sente. E bom, eu senti essa sensação e por isso que eu tô aqui. Porque eu quero que vocês também sintam isso. Eu quero que vocês também evangelizem da sua forma. Não precisa ser somente na internet, é no dia a dia. Deus vai saber usar a gente nos momentos certos. Que Jesus Cristo nos abençoe. Amém.